Bem, então vamos lá, pessoal. Vou começar falando sobre ela, que é sem dúvida a certificação mais conhecida, a LPI. Né? A LPI ela é uma instituição sem fins lucrativos que ela promove o uso do Linux através do seu programa de certificação, que é reconhecido e valorizado no mundo todo. Ela tem como as principais características ser uma certificação independente da distribuição. Isso significa que não importa se você utiliza Red Hat, se você utiliza SUSE, se você utiliza Debian, se você utiliza o Ubuntu, você pode estudar para obter a certificação LPI, porque ela indifere das certificações das distribuições de Linux que você utilizar. Hoje, a LPI trabalha com 6 certificações. Cada uma dessas certificações que a gente vai abordar aqui, ela tem um nível, exige um nível de conhecimento e habilidade diferente entre elas. A gente vai começar conhecendo um pouquinho dessas certificações. Boa noite, Ciro Mota. O Ciro Mota, uma honra ter você por aqui. Ele é nosso moderador no grupo do professor lá no Telegram. Então, o Ciro está sempre com a gente. Muito bacana. E o Bruno falou que está acompanhando e gostando bastante. Valeu, Bruno. Que bom que você está gostando das aulas que a gente tem aí para membros de terça e quinta. Beleza. Continuando aqui, o site da certificação LPI é lpi.org. É esse site que a gente está vendo aqui. Eu não estou colocando aqui, peraí. É esse site aqui, tá? lpi.org. E aqui nós temos na parte de certificação as certificações ofertadas aqui pela LPI. E aí, é claro, eu vou falar sobre as com foco em Linux, porque agora a gente tem também aqui a certificação DevOps e a BSD. Vou começar aqui pela Linux Essentials. A LPI Essentials é a mais recente das certificações LPI, a certificação mais nova. Ela foi criada para atender profissionais que utilizam Linux em um nível mais básico ou que estão começando a explorar o mundo do Linux. Ela aborda noções básicas sobre o software e sistemas open source, as principais distribuições, suas aplicações, serviços, que são os mais utilizados, além de exigir que você tenha conhecimento essencial dos principais comandos de texto do Linux para manipulação de arquivo e de processos. Sobre a certificação LPI, Essentials, aqui nós podemos, entramos aqui no setor da certificação, tem aqui os objetivos. O código da certificação é 010.160, e aqui a gente pode ver todos os objetivos que são exigidos nessa certificação, que são exigidos na prova da certificação. Eu, particularmente, eu sempre recomendo para quem quer tirar suas primeiras certificações profissionais em Linux e opta pela certificação LPI, que já pule essa Essentials, é uma certificação nova, porém é um nível mais básico do que você já ir direto para a certificação nível 1, que a gente já vai abordar daqui a pouco, que seria aqui, a LPI 1. A LPI 1, você precisa fazer 2 exames, 2 provas, que a gente já vai falar sobre essas provas. Quando você passar nas 2 provas, você tem a LPI 1. Aí as outras, elas são pré-requisitos. Por exemplo, a LP2 eu só posso fazer se eu tiver a LPI 1. E a LP3 eu só posso fazer se eu tiver a LPI 2. Tá? No caso, a Linux Essentials, ela não é pré-requisito para a LPI 1. Ou seja, eu não preciso ter a Linux Essentials para fazer a LPI 1. Eu posso ir lá e fazer a LPI 1 direto. Então, até por uma questão de economia de dinheiro, já que o dólar está lá nas alturas, e por reconhecimento no mercado de trabalho, é mais vantajoso você investir em tirar a certificação LPI 1 do que você tirar a Linux Essentials, que é mais para você ser um usuário um pouco mais avançado, digamos assim, administrando o seu Linux.
Já a certificação LPI 1 já tem um foco mais para o mercado de trabalho, para você, de fato, ser um administrador de sistemas Linux. A gente chega lá. Então, falando aqui sobre a LPI Essentials, aqui ela é dividida aqui em uns tópicos, né? Tem a questão do peso, que seria quantas questões a gente vai ter dentro do exame sobre determinado assunto. Então, por exemplo, aqui, ele vai ter questões aí sobre a comunidade, sobre carreira open source. Então, a gente precisa ter um conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo de distribuições, um conhecimento em cloud, mas esse conhecimento é um conhecimento muito superficial, porque são questões múltipla escolha, então não precisa se preocupar com isso. E o peso é um peso bem pequeno, peso 2. Então, vai ser perguntado alguns termos sobre o Debian, sobre o Ubuntu, CentOS, OpenSUSE, Red Hat, Linux Mint, Raspberry. Então, é um conhecimento superficial. Aqui não precisa nada se aprofundar tanto para você ir lá fazer esse exame nesse tópico. Depois, ele exige que você tenha um conhecimento, né, na parte de aplicações de desktop, de servidores, de desenvolvimento de linguagem. Só que aqui, pessoal, muita tranquilidade, porque são conhecimentos teóricos, então você não precisa, senão você vai se assustar aqui, né? Linguagem de desenvolvimento, você fala, poxa, eu vou fazer a prova lá, você está falando que essa é de nível essencial e eu já tenho que dominar Apache, Nginx. Não, você não precisa dominar, você tem que entender os termos, né? Saber o que é um Thunderbird. É um cliente de gestão de e-mail lá, né? O que é o GIMP, o Firefox, né? O que é um Apache, um servidor web, né? Um Nginx, um MariaDB, um banco de dados. Então é só entender esses termos, ou seja, você dá uma filtrada inteira esse conhecimento, né? E entender esses termos. Aqui é um peso bem pequenininho também, esse tópico, um peso 1. Você precisa conhecer um pouco sobre open source, né? É interessante você... Isso você pode usar até a própria Wikipédia, né? Conhecer um pouco mais sobre a história, a origem do open source, conhecer sobre a filosofia do open source, né? E conhecer aí sobre algumas leis de software, né? Copyleft, GPL, BSD, Creative Commons, mas claro que também peso 1, então não é nada assim que você precisa dominar esses assuntos, você não vai fazer um TCC sobre isso, né? E eu vejo que muitas vezes as pessoas elas estudam de uma forma errada, porque se focam muito. Eu vejo alguns materiais na internet que se foca muito em ensinar esses conteúdos que são os conteúdos teóricos de uma maneira muito grande, muito demorada. Então você tem ali várias páginas em arquivos e documentação para ler sobre esses termos, sendo que são termos que na prova são poucas perguntas e é uma pergunta meio que genérica, porque você tem que entender um termo, então não é algo que você deva se preocupar. E pode, estudando ali pela Wikipédia, esse conteúdo aqui já está mais do que suficiente, tá? Aqui ele já começa a falar sobre alguns skills que você precisa dominar, como colocar um password, entender ali o que é um terminal de comandos, e você pode ver que todo esse conteúdo é um conteúdo simples, né? Então agora aqui já começa um peso, né? Peso 3, já algo que vai exigir um pouco mais, e você precisa conhecer os comandos aqui. Bash, echo, history, variáveis, setar uma variável, exportar uma variável, o tipo de variável, né? Então, esse conteúdo também é um conteúdo muito simples. Isso daqui que a gente está vendo é um conteúdo que eu explicaria numa aula de, sei lá, 15 minutos, para você saber bem sobre tudo isso daqui. Ainda é muito, 15 minutos. Então, assim, não se assusta com que muitas vezes você pesquisa na internet,
E as pessoas querem ser tão detalhistas que acabam muita informação que não vai ser necessário para a prova. E você tem que estudar para a prova, tá? É claro que se a gente pegar, por exemplo, o Bash, o Bash, ele é o sabor de Shell, né? O nosso interpretador de comandos. Então, se eu pegar e falar, pô, eu preciso saber o Bash, eu vou... se você jogar no man aqui, se a gente pegar o terminal e jogar man Bash para ver a página de manual do Bash, vai ver que é uma página gigantesca aqui de manual. Ou seja, eu preciso estudar esse conteúdo aqui, né? Não é isso daqui. Olha aqui a página do Bash, né? É algo gigantesco. Eu preciso estudar esse conteúdo? Não. Quando ele se refere a Bash, é eu entender aqui o conceito, né? Que é o interpretador de comandos. E os comandos exigidos são comandos simples aqui, ó. Comando echo, que printa alguma coisa na tela, o comando restore, que mantém o histórico de comandos. Então, é algo bem simples. Por isso que eu falo que a questão do estudo é você saber encontrar o conteúdo correto para você estudar. Porque, principalmente, algumas escolas, elas enchem de conteúdo, porque eu falo que é a engordar a linguiça, né? Ou encher... Tem vários termos, né? Encher linguiça, né? E acaba que dificulta para depois você conseguir filtrar para fazer a prova. Então, essa Linux Essentials, você sendo um administrador de Linux, dando uma lapidada nesse conteúdo, vai na fé que não é um bicho de 7 cabeças. Então, aqui tem todo no site aqui, tem todo o conteúdo. Eu vou deixar aqui no nosso chat o link direto para você dar uma olhadinha em tudo que tem lá. Boa noite, Adriano Barbosa. Boa noite, seja bem-vindo à nossa live. E aqui tem todo o conteúdo que você precisa estudar para essa certificação. Mas vamos lá, como eu disse no começo aqui da live, até por uma questão de financeira, o dólar está um valor bem alto. Então, eu recomendo que você pule essa certificação Linux Essentials e já comece estudando para as duas provas que você precisa fazer para ser um certificado LPI nível 1, que seria a primeira certificação aqui profissional de Linux para quem vai atuar aí como um administrador de Linux. Então, são 2 exames. As provas, elas são com um código de 101.500 e 102.500, mas comumente você vai encontrar, quando você pesquisar, conteúdo LPI 101, LPI 102, tá? O exame atual é o 5.0 e você tem 60 múltiplas escolhas, perguntas múltiplas escolhas, e você tem 90 minutos para fazer o exame. O período de validade dessa certificação é de 5 anos, tá? Aqui tem até o link para ver o preço. Faz um tempo que eu não vejo o preço. Deixa eu ver quanto que está o voucher para essa certificação. Então, vamos ver aqui o voucher. Escolher o nosso país aqui, Brasil. E a prova aqui, ó. 101 e 102, preço por exame individual, tá? $173 cada prova. Não é barato, né, pessoal? Porque se a gente levar em conta o preço do dólar, não tá barato. E a Linux Essentials está 105. Mas é aquilo que eu te disse. Eu, hoje, tivesse que começar a tirar as primeiras certificações, né? Eu faria o seguinte, eu pularia a Linux Essentials e eu já economizaria a minha graninha aqui para fazer as provas da 101, porque o peso de mercado, você ser um nível 1 da LPI, é maior do que você ter uma Linux Essentials, tá? Toda certificação é bem-vinda? Essa é bem-vinda, claro. Se você tem, já foi lá, tirou Essentials, né, tá indo bacana, pessoal. Não estou desmerecendo de maneira nenhuma quem tem a certificação, até porque se a LPI, que é uma organização, ela escolheu
ter essa certificação depois de tantos anos, né? Começava da 101, é porque o mercado precisava ter esse tipo de profissional aí com esse tipo de certificação. Então, beleza. Mas eu estou dizendo aqui por uma questão econômica e que você vai ter um conhecimento, vai ter um nível de certificado mais pesado, você já partir para a LPI 101, tá? É uma dica que eu estou passando aqui para vocês. O Gutenberg, boa noite, colocou. Boa noite, múltipla escolha, aí fica bom. Sim, a certificação ela é múltipla escolha, o que facilita um pouco. Mas essa questão de múltipla escolha, ela é engraçada. Por exemplo, a gente já vai chegar na certificação Red Hat, que é uma certificação com prova prática. E, particularmente, eu gosto mais de certificações práticas do que múltipla escolha. Primeiro que algumas perguntas, por mais que a certificação está aí há anos no mercado, ela é extremamente elaborada, não tem pergunta pegadinha, mas sempre tem aquela pergunta que confunde o nosso raciocínio e aí vem o cansaço, porque vai passando o tempo, você está fazendo ali, 90 minutos parece que é pouco tempo, mas depois ali de uma meia hora seu cérebro já está ali, né? Como qualquer outro exame, não é, pessoal? E a múltipla escolha chega uma hora que já é cansativo. Eu, particularmente, hoje em dia, eu prefiro provas e certificações que sejam práticas. Mas, às vezes, não tem para onde a gente correr, né? Os idiomas disponíveis para essa certificação, eles estão em inglês, alemão, japonês, português, né, chinês, mas então tem aqui o português, tá? Então, beleza. E, pessoal, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas não seria o canal do professor Juliano Ramos se a gente não tivesse a companhia dos nossos dogs aqui do lado, né, os cachorrinhos. Então, vocês não têm ideia o tanto que eles estão latindo aqui. Mas que eu fechei a janela, agora eu coloquei uma cortina bem grossa, por isso que eu tô com o ventilador ligado, que senão aqui fica extremamente abafado. Mas, mesmo assim, ainda os nossos dogs, eles insistem, né? Não tem jeito. Se eu levantar 3 horas da manhã, naquele silêncio, e eu vim gravar um vídeo aqui, uma live, né? Seja lá o que for, certeza que o cachorrinho vai latir para participar. Eu gravo todos os dias, para quem é membro do canal, tem um vídeo diário, né? Eu gravo todos os dias às 6 da manhã, na maioria das vezes. Eu levanto 6 horas da manhã, venho gravar o vídeo diário. E às vezes tem um cachorrinho latindo. Eu até comento quando tem. Bom, então vamos lá. E os objetivos dessa certificação 101. Então, alguma pergunta que as pessoas fazem. Professor, eu posso fazer só a prova 101 e não fazer a 102? Pode, você pode pagar lá o exame e fazer só a prova 101. Porém, você pode até colocar no seu currículo, tem a certificação 101, não é, mas você não vai ter a certificação. Eu passei no exame 101, porque a certificação você precisa passar nas duas provas. Tem que fazer a 101 e tem que fazer a 102. Professor, eu posso ir fazer direto a LPI 2 sem fazer a LPI 1? Não. Como eu disse, a LPI 2 precisa do pré-requisito da LPI 1. A única que não precisa, que a LPI 1 não tem pré-requisito, a Essentials, que eu acabei de falar para vocês. Pessoal, deixa eu trazer uma notícia incrível e imperdível para você. Já pensou fazer um curso de Linux gratuito, com aulas ao vivo, de segunda e quarta-feira, podendo tirar dúvidas e aprendendo de verdade com foco na certificação LPI, é a certificação mais procurada de Linux, a Linux Professional Institute, prova 101, você tem que passar em 2 provas para ser profissional certificado, e nesse primeiro momento vai ser o primeiro projeto desse curso ao vivo e gratuito, com aulas de segunda e quarta-feira, das 19 às 20h30 horas. Tá bom para você? Fantástico, não é? Então vem saber mais sobre esse projeto. Como vai funcionar esse curso? Toda segunda e quarta-feira vai ser aqui pelo YouTube, ao vivo, vai abrir uma live, então vai ser público. Todo mundo vai poder participar dessa live. Segunda e quarta-feira falando sobre Linux. Não tem pré-requisito o curso, não sei nada de Linux. É para você
tô começando no Linux, é para você. Já trabalho com Linux, é para você também. Por quê? Porque nós vamos aprender do básico de Linux, todo o conteúdo da certificação LPI, e o conteúdo da certificação LPI é fantástico. Ah, não quero fazer a prova, não quero ser certificado. Mas nós vamos seguir ali o padrão do curso, que é fantástico, né? Porque é baseado em profissionais do mundo inteiro, aquele padrão de estudo, e nós vamos aprender de uma forma técnica, de uma forma com metodologia, para saber fazer e entender o porquê estamos fazendo. É esse o grande diferencial. Então você vai ser um profissional. E esse curso preparatório é incrível. E você pode também ajudar patrocinando esse curso, porque vai ter um diferencial. Quem quiser ser um aluno premium, mas o curso é gratuito. Sim, as aulas vão ser gratuitas de segunda e quarta-feira, das 19 às 20h30. Porém, olha que interessante. Quem quiser ser um aluno premium, ao preço de R$ 30 apenas, e vai pagar uma vez só, tá? R$ 30. Você vai ser um patrocinador desse curso, um colaborador desse projeto. E o que você vai ter diferente? Você vai assistir as mesmas aulas, que serão gratuitas, de segunda e quarta-feira, mas você vai ter um ambiente premium do Google Classroom, que dá para assistir pelo celular, e tem uma metodologia de ensino lá. E vai ter diferente. Você vai ter o certificado, o colaborador vai ter o certificado de conclusão, você vai ter a apostila, né, para ir acompanhando. A apostila não tem aqui para quem assistir o vídeo de forma gratuita. Você vai ter material complementar após as aulas, então termina a aula, eu vou lá colocar um complemento, exercício, fórum para tirar dúvida daquela aula, daquele conteúdo, conversa direto comigo ali, e é um ambiente incrível. Então vou mostrar aqui um pouquinho do ambiente. Aqui é o ambiente do Google Classroom, que você pode acessar através do seu smartphone para acompanhar. Então vai acontecer assim, você tem a área aqui de tira dúvida, você vai clicar aqui para tirar sua dúvida sobre aquela aula. Acabamos de fazer a aula ao vivo no YouTube, você já entra aqui, fiquei com a dúvida, você vai poder tirar dúvida. Porque os comentários no YouTube não dá para mim tirar dúvida ali, eu não vou responder dúvidas nos comentários do vídeo. Isso é para quem é o patrocinador, vai ter esse direito. A apostila, você já tem a apostila, está aqui disponível a apostila, tá? Completa, uma apostila incrível, tá? Que eu fiz para esse curso, são 100 páginas. Você vai ter aqui todas as aulas, assim que acaba a aula, ao vivo, eu já publico a aula aqui, então você vai ter aqui para você ter de uma maneira mais organizada. No YouTube dá pra gente ver? Dá, eu vou criar uma playlist também. Mas aqui você vê de uma maneira organizada, e o Google Classroom marca ali as aulas, você vai ticando as aulas que você foi concluindo, você pode rever, é uma forma mais bacana de acompanhar. E fora que aqui você vai fazer um networking, você vai conversar com as outras pessoas que também são colaboradores, você vai conhecer outros profissionais e vai ser muito interessante isso também. Então, será assim, segunda e quarta-feira, forma gratuita, ao vivo e público para todo mundo, aqui no canal, das 19 às 20h30. Colaborador, você prêmio, pode vir agora. Nesse link que vai estar na descrição, você vai entrar nessa página que eu estou mostrando aqui para vocês, que está explicando as vantagens de ser um colaborador por apenas R$ 30. O pagamento é via Pix. Você vai fazer um Pix no meu e-mail, profjulianoramos@gmail.com, se já quiser fazer aí. Mas na página está aqui as informações. Fez o Pix, você vai mandar o comprovante no meu celular, no WhatsApp. Ele vai falar diretamente comigo, mandando o comprovante. Ou nesse mesmo e-mail. Manda o comprovante, fiz o Pix. Aí eu já vou te dar o código de acesso para essa sala do Google Classroom. Aí é só acessar o site do Google Classroom, eu vou ensinar tudo direitinho. Coloca o código que você vai estar nessa sala. Então, tem todas essas vantagens. Fórum, apostila, tá? Então, curso, as aulas serão públicas. Você vai assistir com todo mundo lá no YouTube. Mas, como colaborador, patrocinador, além de estar patrocinando, né? Para aquelas pessoas que não podem, de fato, pagar para assistir a aula, você está patrocinando para que eu venha fazendo a motivação aqui do professor, o café do professor, que é muito importante, né? Tem que o cafezinho nosso aqui para manter, né? E você vai estar fazendo um curso incrível. Vai lembrar que um curso de certificação preparatório Linux
Um curso desse sem pré-requisito, do básico de Linux, com metodologia, você não vai pagar menos de R$ 2.000 aí no mercado. Então, não tem nem como dizer que não é um valor simbólico para você ser um colaborador por R$ 30, não é mesmo? Então já vai agora e já garanta, começa na próxima segunda-feira as nossas aulas. Beleza? Até a próxima, vamos que vamos!